que eu ganho tendo indicadores no meu processo? Por que eu teria eles dentro do meu processo? Já ouviu aquela frase, o que não se mede não se gerencia? Bom, o que acontece? Caso você perceba que deva ser feita uma revisão de meta dentro do processo, você sim deve executá-la. Por quê? O que acontece? Vamos supor que você criou um indicador, né? E criou uma meta para esse indicador. Caso o resultado ele já venha atingindo a meta, talvez você precise revisar a meta. Caso ele não esteja e realmente vai ser muito difícil de acontecer, por algum fator muito crítico, você tem que também rever essa meta. Então ele serve para você acompanhar o processo em relação à sua meta e avaliar se a sua meta realmente é factível ou não. Existem casos que você pode diminuir, né, ou ser mais arrojado. Aí depende do processo, depende da situação. Então vocês podem ver que o indicador ele norteia todo o processo. Então imaginem que você esteja fazendo uma viagem em família, tá? Um caso real, um caso pessoal para que a gente torne isso mais fácil. Então você está lá na viagem em família e você olha para o painel do seu carro. Lá no painel do seu carro, ele tem um indicador. Talvez você não tenha percebido ainda, né, que isso é um indicador, que é o quê? Quilômetros por litro. Ou seja, quantos quilômetros o seu carro percorre com 1 litro. Essa é uma informação importante, porque se você não tem essa informação, você precisa ter um controle muito, mas muito rigoroso, porque é muito difícil de saber, então você vai ter que um dia abastecer, fazer a medida, avaliar, mas não é um indicador preciso, né? Você não vai controlar de uma forma precisa o seu processo. Agora, quando você tem a quilometragem por litro no painel do seu carro, você sabe quanto que você vai precisar, né? Quanto você vai percorrer e quando você vai precisar abastecer seu carro, para que você não fique sem gasolina. Processo é a mesma coisa, né? Então você tem lá seu indicador, você vai acompanhando ele e ele serve para te dar um direcional para você entender como o seu processo se comporta, da mesma forma que o nosso exemplo do carro. Aí vocês podem me perguntar, Bárbara, na minha empresa ninguém olha para indicadores, né? A gente tem alguns lá, mas o pessoal não dá atenção. Bom, gente, a primeira coisa que eu comento para vocês, eu já tenho muita vivência em relação à elaboração de indicadores e acompanhamento. Se você criou um indicador e não tem um gerenciamento sobre ele, realmente o que vai acontecer? As pessoas não vão dar importância, né? Então poucos vão ver valor naquele indicador. Agora, se for criado um indicador, ele sim precisa ter um gerenciamento, tá? Existem indicadores que são de acompanhamento e indicadores que são de melhoria. Como assim? Vamos lá. Indicadores de monitoramento são aqueles indicadores que não são talvez tão relevantes para o processo, ou até eles sejam relevantes para o processo, mas eles vêm se mantendo de forma estável dentro da meta. Tá? E por priorização, né, num desdobramento de metas ou numa reunião com a gerência, foi definido então que será só monitorado. Agora, existem indicadores que são de melhoria. Por quê? Porque talvez você se desafiou, né, dentro de uma meta e você precisa atingi-la. O que é importante saber disso? Gente, só vai ser realmente dado valor pela equipe operacional a um indicador se ele tiver gerenciamento. Um ponto é fato. Como que você vai realizar uma melhoria e medir essa melhoria se você não tem como, né? Se você não acompanha, se você não gerencia? Como você vai realmente saber se deu certo ou não? Por quê? Porque toda melhoria que você for fazer, independente do método, precisa sim ter um indicador para medir a efetividade dessa melhoria. Se realmente o que eu me propus a fazer e fiz e executei, deu o resultado que eu esperava. Um dos pontos que eu percebo bastante também, que as pessoas comentam, Bárbara, tudo bem, eu vou criar esse indicador, né, mas os meus dados eles não são confiáveis, né, porque isso é muito importante prestar atenção. Os dados que vocês coletam para compor os indicadores, eles precisam ser confiáveis, certo? Então, se não são confiáveis, o que você precisa fazer? Não há milagres. Começar a coletar esses indicadores. Existem alguns métodos estatísticos que podem te permitir, né, a fazer essa coleta, mas não é o nosso foco agora. Mas só quero passar para vocês que existem formas de coletar. Não trabalhem com dados que não são confiáveis.
Porque imagina, você fazer todo um trabalho, né, que não é um trabalho rápido, de identificação do problema. Primeiro, identificação do estado atual. Depois, construção do indicador. Identificação da causa raiz, do que gerou esse problema. Faz toda uma solução, né? Executa a solução e não deu resultado. Aí você vai dizer, mas como assim? Eu executei toda uma metodologia, né? Um PDCA, um DMake, o que for. Executei toda a metodologia e não deu resultado. Gente, teus dados não eram confiáveis, então você tomou decisões em cima de dados que não eram reais. E isso acontece muito dentro do processo. Por quê? O primeiro turno coleta diferente do segundo turno, eles têm um entendimento diferente. Um exemplo que acontece muito é o tempo de setup, né? Então, eu meço de uma forma o primeiro turno, o segundo turno mede outra. Então, às vezes foi por causa da questão de não foi treinado da mesma forma, né? E por aí vai. Então, o que eu passo para vocês é, sempre quando forem trabalhar com indicadores, tenham dados confiáveis, né, nessa coleta para compor esse número, né, para mostrar esse indicador. Porque a partir do momento que você mostrou ali para alguém, ele vai ser tomada uma decisão sobre ele.